Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, que nós vamos estudar nesta aula. Vejam comigo. Nós temos nosso objeto de conhecimento, significação das palavras no texto e no contexto e o detalhamento, compreensão e inferência em textos orais, escritos e digitais, observando os respectivos contextos para atribuir significados reais, respeitando as diversidades e pluralidades de ideias, promovendo autonomia, colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, nesta aula especificamente vamos falar de figuras de linguagem. Será que você já ouviu falar a respeito delas? O que são, o que fazem, onde vivem, o que comem? A gente vai descobrir isso hoje. Mas antes de falar do conceito das figuras de linguagem, eu quero que vocês vejam um exemplo aí comigo. Acompanhem. A professora Jucimara é uma flor. Nossa, que professora linda, maravilhosa, nossa professora de educação física, não é, gente? Então, nós temos uma afirmação aí sobre a professora Jucimara, e eu estou afirmando que a professora Jucimara é uma flor. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é pensarem a respeito da professora Jucimara, né? Será que, de fato, a professora Jucimara é uma flor mesmo? E aí eu vou lançar a pergunta para vocês agora a partir da próxima imagem. Acompanhem aqui comigo. Então, vejam aí. Afinal, a professora Jucimara é, de fato, uma flor? E aí, fica a dúvida aí para vocês. Será que, de fato, ela é uma flor? Quero que vocês vejam aqui comigo. Vocês viram que no primeiro momento nós tínhamos a professora Jucimara, sendo apenas a professora Jucimara numa foto ali. E agora você está vendo a professora Jucimara com os negocinhos da flor, não é? Então perceba, a professora Jucimara não é uma flor de fato. Eu estou no sentido figurado. Então, antes de nós falarmos das figuras de linguagem, vamos recapitular o conceito de denotação e conotação. Denotação, sentido real da palavra, o sentido básico, aquilo que de fato a palavra é. Se eu digo assim, eu estava no jardim e vi uma flor. Óbvio, no jardim eu posso encontrar a flor. Então, a flor está no seu sentido real, no seu sentido básico, beleza? Agora, se eu digo a professora Jucimara é uma flor, opa, a professora Jucimara não é uma flor de fato, gente. Então, eu já estou no sentido conotativo, no sentido figurado, no sentido não básico da palavra. Eu saio do sentido básico, eu saio do sentido real. Então, aqui nós temos, né, basicamente uma comparação entre a professora Jucimara e a flor. A professora Jucimara está recebendo características aí como se fosse uma flor. A flor tem suas características belíssimas. E é o que eu estou basicamente afirmando sobre a professora Jucimara. Inclusive, gosto muito da professora Jucimara, né? Por isso que eu a trouxe aqui como um exemplo, tá bom? E especificamente eu estou falando da metáfora. Mas daqui a pouco nós vamos ver o que de fato é a metáfora. Mas aqui estamos trabalhando com a figura de linguagem chamada metáfora. Não sei se vocês estão percebendo que dá até uma ideia diferente para a frase. Uma situação é dizer assim, a professora Jucimara é delicada. Ok, é delicada. Mas se eu digo a professora Jucimara é uma flor, parece que dá uma elegância na frase, dá uma diferença na frase. Ela ganha outra ideia, parece que fica até mais bonita a frase, ok? Por que eu estou falando esses conceitos assim simples, básicos? Porque justamente as figuras de linguagem, em sua grande, né, parte, elas servem basicamente para enfeitar essa língua portuguesa que nós aqui falamos, ok? Tendo como base essas ideias, eu quero que vocês acompanhem aí o conceito de figuras de linguagem. Vejam aí. Então, de acordo com Pestana, as figuras de linguagem têm como objetivo, veja aí, sugerir, provocar e embelezar, foi o que eu bem disse, né? A forma e ou conteúdo do texto. Isso vai acontecer por meio dos aspectos semânticos, nós vimos isso na frase, a professora Jucimara é uma flor. Flor, não é? Está
no seu sentido figurado e não no seu sentido real. Então, eu estou trabalhando com o aspecto semântico. Também posso fazer por meio dos processos fonológicos, dos aspectos fonológicos, dos processos morfológicos, lexicais e sintáticos, ok? Então, quando eu trabalho as figuras de linguagem, o que eu tenho que pensar? Que eu posso usar todos esses elementos para fazer o que eu estou dizendo aí, provocar o leitor, embelezar frases, sugerir uma ideia, sabe? Assim, um pouco diferente. E eu posso fazer isso por meio do sentido das palavras, com a brincadeira aí das palavras, não é? Eu posso fazer isso por meio do som, eu posso brincar com os sons das palavras que existem na língua portuguesa, eu posso fazer isso por meio das classes gramaticais. Ah, é um verbo, mas eu posso transformar isso em outra coisa, por exemplo, em outra classe gramatical, posso brincar com os prefixos, sufixos das palavras, enfim. Todas essas estruturas, as quais aqui eu citei, podem ser trabalhadas no momento em que eu estou pensando numa figura de linguagem. Quando eu digo a professora Jucimara é uma flor, além de eu trabalhar com os aspectos lexicais, que são as palavras escolhidas, eu estou trabalhando também com os aspectos semânticos. A palavra saiu do seu sentido básico, do seu sentido denotativo e foi para outro sentido, ok? Já que nós estamos falando de aspectos semânticos, aspectos aí lexicais, eu quero que vocês vejam comigo outro conceito. Acompanhem aí. Então, agora, especificamente, nós vamos falar das figuras de palavras ou semânticas. Lembra aí? Agora há pouco eu disse, se eu estou falando de palavras, eu estou falando de lexicais, não é? Aspectos lexicais. O exemplo deixado foi justamente a flor. Estou trabalhando com a palavra flor, perdão. E essas figuras de palavras também podem ser chamadas de semânticas, figuras semânticas, porque, por exemplo, a palavra flor não está no seu sentido real, está ganhando outro sentido. Olha o que diz. As palavras passam a assumir sentidos ampliados, diversos, conforme o contexto. Se eu digo, por exemplo, estou em um jardim e vi uma flor, ok. Eu estou trabalhando com o sentido real da palavra. Então, o sentido aí semântico na verdade, a semântica da palavra é o sentido real. E se eu falo a professora Jucimara é uma flor, esse aspecto semântico já vai para o sentido conotativo, ok? Agora, lembra que eu falei sobre a metáfora? Pois justamente é dela que nós vamos falar agora. Uma das figuras de linguagem aí que entram, dentro das figuras de palavras ou figuras semânticas é justamente a metáfora. O que eu vou fazer na metáfora? Usar uma relação de semelhança para comparar. Isso ocorre de maneira implícita. Professora, eu não entendi nada. Calma. O que vai acontecer na metáfora? Eu vou comparar dois seres. Então, pega aí a primeira ideia, comparar dois seres. E isso vai acontecer, essa comparação, porque esses dois seres apresentam uma semelhança. E isso vai ocorrer de maneira implícita. A gente já vai entender o que é maneira implícita e o que é maneira explícita. Mas vamos entender primeiramente que a metáfora vai comparar dois seres, ok? Porque existem entre eles várias semelhanças. Então, o exemplo deixado aí. Milena é uma onça. Lembra lá a respeito do exemplo da professora Jucimara? A mesma coisa eu fiz aqui comigo. De fato, você está vendo aqui agora uma onça real? Não é? Não faz sentido isso no sentido real. De fato, não existe uma onça aqui. Mas veja, eu estou me comparando, porque fui eu que criei a frase, Então, eu estou me comparando ao animal chamado onça, porque existe uma semelhança entre a gente, umas características aí que fazem com que a gente se pareça. Então, é por isso que ocorre a ideia da comparação por meio da semelhança. Esses dois seres se parecem, ok? Fez sentido? Beleza. Agora, por que ocorre de maneira implícita? Veja que eu não estou usando nenhum elemento comparativo aí. Milena é uma onça. Eu não estou dizendo, por exemplo, Milena é
como uma onça, ou Milena tal qual a onça, por exemplo, que são elementos comparativos. É por isso que a gramática diz que a metáfora é uma comparação implícita, porque não vai existir esse elemento comparativo. Eu não vou ter aí no meio esse elemento que dá a ideia de fato de comparação, é explícito, digamos assim. Na metáfora, realmente eu estou comparando, só que isso não ocorre de maneira explícita, o conectivo não está lá, é de uma maneira implícita, ok? Só que não pode confundir a metáfora com a próxima, que é a comparação. Por quê, professora? Porque as duas comparam. Ela também usa uma relação de semelhança, a comparação, compara, não é? Contudo, ocorre de maneira explícita, ou seja, por meio de conectivos comparativos. Então, na comparação, eu também vou comparar, assim como na metáfora. Qual é a diferença? É que na comparação o conectivo vai estar expresso. E aí nós vamos ter a comparação explícita. De fato, a comparação pode ser vista. O elemento comparativo está ali. Acompanhe o exemplo comigo aqui. Milena é como uma onça. Veja que agora até coloquei em destaque o como. O como é um conectivo, é uma conjunção que expressa comparação de fato. E eu estou comparando aí Milena a uma onça, só que agora isso ocorre de maneira explícita. Lá na metáfora, não existia esse conectivo, então era de maneira implícita, ok? Vale lembrar também, na verdade, dizer, alguns gramáticos até abordam isso, que na metáfora eu tenho muito mais sentido conotativo do que na comparação. Como assim, professora? Eu posso dizer muito bem, Milena cozinha como a mãe cozinha. Veja, eu estou comparando, e de fato isso pode acontecer. A Milena, eu aqui, ser comparada à minha mãe ao fato de cozinhar. Embora seja uma mentira, porque eu não gosto de cozinhar, gente, eu odeio cozinhar. Mas essa comparação pode existir, beleza? Então, veja, de fato é real. Então, na comparação, está mais para o sentido real do que para o sentido figurado, enquanto na metáfora eu estou mais para o sentido figurado do que para o sentido denotativo, para o sentido real, tá bom? Mas claro que na comparação a gente vai ter, como nós estamos vendo, o sentido conotativo, mas pode haver muito mais sentido real, porque as comparações vão acontecer aí e elas de fato existem, tá bom? Então, recapitulando, muita informação, professora. Metáfora e comparação comparam. Qual é a diferença? Na metáfora, eu não vou ter o conectivo de comparação e na comparação eu vou ter o conectivo. A metáfora vai apresentar muito mais sentido figurado, sentido conotativo, do que a comparação, porque a comparação vai apresentar outras ideias que são reais de fato, beleza? É isso, em palavras simples e em resumo. Vamos para a próxima figura aí, que é a metonímia. Faz substituição de um termo por outro, mostrando uma relação de proximidade, de posse. Eita, professora, confundiu tudo agora. O que vai ocorrer na metonímia? Em palavras simples. Eu vou substituir uma palavra pela outra, porque as duas são do mesmo campo semântico. Se eu trocar uma pela outra, não vai fazer tanta diferença assim, porque realmente as duas podem fazer parte do mesmo, digamos assim, da mesma ideia, do mesmo campo semântico. Vejam comigo aí agora o exemplo. Gosto de ler Machado de Assis. Então, se eu pensar Machado de Assis, nossa, é um autor, mas também pode ser o livro, né? Vejam que essas palavras fazem parte do mesmo campo semântico. Eu posso trocar Machado de Assis por a obra de Machado de Assis, ou eu posso trocar, gosto de ler o autor Machado de Assis, enfim, eu posso fazer a troca entre palavras porque não vai ter problema. Essas palavras fazem parte do mesmo campo semântico. É como se eu dissesse assim, eu preciso trabalhar para ter um teto. Teto é uma parte da casa. Mas se eu trocar, teto, na verdade, trocar casa por teto, não faz tanta diferença assim, não causa um problema, porque elas fazem parte do mesmo campo semântico, ok? Alguns autores até dizem que é quando eu troco o todo
pela parte. Então, o exemplo do teto aí é um exemplo disso, né? Eu estou trocando o todo, que é a casa, pela parte, que é o teto. E aqui eu estou trocando a obra, né? A palavra obra pelo nome do autor, beleza? Então, metonímia em palavras simples é quando eu posso fazer a substituição de um termo por outro, porque eles fazem parte do mesmo campo semântico. Isso não vai causar prejuízo, ok? É isso. Vamos para a próxima, que é a catacrese. Acompanhe comigo. Faz uma adaptação de um termo, no sentido figurado, para um contexto em que não existe um termo específico. Em palavras simples, a catacrese é quando, basicamente, a sociedade dá nome a algo que não tem nome científico. Por exemplo, não tem um nome específico. Ah, não tem nome, vamos inventar um nome aqui. Acompanhe o exemplo comigo aí. Perna da mesa, braço da cadeira. Veja que eu estou no sentido figurado, porque a mesa não tem perna, gente, se nós pararmos aí para analisar a frase. Mas já que não tem um termo específico, não tem ali um termo científico para dizer que aquela parte ali da mesa, sei lá, seria o sustento da mesa, não tem um termo específico, um nome específico. Então, eu vou lá, a sociedade vai lá e cria um nome para isso. Perna da mesa, por exemplo. Ou braço da cadeira. Braço, isto aqui é um braço, não é? Então, eu estou no sentido figurado, porque a cadeira não tem braço. Então, eu estou emprestando, basicamente, já que não tem nome, eu vou emprestar aqui um termo para que agora tenha nome. Inclusive, um dia desse, eu estava analisando as frases sobre a catacrese e eu descobri que agora não é mais pé da página, por exemplo, não é? O nome que a informática colocou como científico é rodapé ou cabeçalho, a parte de cima, né? Então, já não se pode dizer mais que é uma catacrese, porque a informática foi lá e disse, não, agora essa parte final aí do Word, né, da página do Word, não é mais, digamos assim, pé da folha, né? É rodapé, e a parte de cima é cabeçalho. Então, agora essas partes aí ganharam um nome de fato, um nome específico, né? Um nome da área mesmo, ok? Mas, quando não existe um nome específico, a sociedade vai lá e faz empregos, né, de palavras para que aquilo tenha um nome. Então, isso daí é a catacrese, beleza? Vejam a próxima. A sinestesia vai associar sensações a partir dos 5 sentidos humanos. Professora, eu não entendi nada. O que vai acontecer na sinestesia? Na sinestesia, eu vou usar palavras que vão fazer com que você sinta as sensações, que você tenha sensações, por exemplo. E eu vou trabalhar com os 5 sentidos aí que o ser humano tem. Será que você consegue pensar quais são? Então, eu tenho o tato, o olfato, a audição, a visão, não é isso? Vocês, com certeza, já ouviram em alguma aula, por exemplo, de ciências a respeito desses sentidos aí que nós temos. Pois bem, quando eu vou ali escrever uma frase, o autor do texto vai escrever uma frase, quando ele quer trabalhar com a sinestesia, ele vai trabalhar com palavras que dêem essa ideia de que você está sentindo, por exemplo, né, sei lá, o cheiro do perfume, que você está sentindo alguém tocar você, por exemplo. Geralmente isso acontece em poesias, não é? E isso pode ser... lembrando que a poesia é toda forma que você, né, sente alguma coisa. Então, pode ser um quadro, pode ser uma música, pode ser um poema, ok? Então, dentro da poesia, os autores estão ali realmente com o objetivo de fazer com que você sinta essas emoções, sensações, que você trabalhe esses sentidos aí que você tem, ok? Eu quero que você acompanhe comigo agora o exemplo. Tuas palavras me abraçam. Nossa, vi agora o nome assim, tuas palavras me abraçam. Eu me senti abraçada agora, vamos supor, né? Então, veja que eu estou trabalhando com o tato, né? Para que você sinta que você está sentindo aí, né? Tocado, por exemplo, para que você sinta o toque. Então, a sinestesia vai fazer essa associação de sensações a partir dos 5 sentidos que nós temos, ok? Sinestesia. Continuando, nós temos aí a antonomasia ou a perífrase, ok? Veja o exemplo e aí eu vou dizer qual é o conceito. O rei do futebol morreu há alguns anos. Em palavras simples,
A antonomásia ou a perífrase é quando você utiliza o apelido da pessoa, por exemplo, e não o nome da pessoa. Quem foi o rei do futebol? Aí você vai dizer Pelé. Não, Pelé também é um apelido. Se eu não me engano, o nome do cara é Edgar, Edmundo, alguma coisa assim. Nem lembro agora. Não lembro agora o nome. Mas não é aí o nome da pessoa. Eu estou trabalhando com esse apelido, não é com essa alcunha, como alguns chamam. Mas dentro da gramática, qual é o conceito de antonomásia ou perífrase? É quando você, a partir de uma característica, a partir de um feito que a pessoa fez, você agora vai usar essa característica, esse feito da pessoa para chamá-la. Fala, então, o nome aí, lembrei agora, é Edson Arantes, não é? Então, não estou trabalhando com o nome aí do cara, mas sim com o apelido, e sim, né, com essa alcunha, beleza? Então, quando eu estou trabalhando com antonomásia ou perífrase, é porque alguma característica da pessoa, alguma ação que a pessoa fez, se destacou tanto que eu não chamo a pessoa pelo nome, mas eu chamo por essa característica, por essa ação, ok? Então, em palavras simples, seria chamar pelo apelido. Eu lembro uma vez, inclusive, que um aluno não sabia o meu nome, aí ele chegou à escola e disse assim, olha, eu preciso falar com a professora baixinha, e por incrível que pareça, só eu era baixa naquela escola, gente. Então, todo mundo sabia que era a professora Milena, ele não sabia o meu nome, mas ele me chamou por uma característica, né? Ele conseguiu identificar essa característica. E nós fazemos isso frequentemente com as pessoas. Eu não sei o nome da pessoa, eu vou lá... Aquela loira lá, por exemplo, você não chama a pessoa pelo nome, né? Chama pela característica. Então, isso seria a antonomásia ou a perífrase, beleza? Vamos agora para as próximas aí, a partir do seguinte conceito, que são as figuras de som ou harmonia. Acompanhem comigo. Explora-se a camada sonora da linguagem a fim de produzir determinados efeitos. Então, nas figuras de som ou harmonia, qual é a minha preocupação? Explorar o som das palavras que existem na língua portuguesa. E aí eu vou fazer o quê? Uma associação de palavras que vão dar aí determinado som, por exemplo, de vento, som de pisar na terra, por exemplo. E aí eu vou fazer o quê? A associação dessas palavras para que haja determinado som, ok? E eu quero que vocês acompanhem a primeira comigo, que é a aliteração. Então, o que é a aliteração? Caracteriza-se pela repetição de sons consonantais em palavras próximas. E aí, o que acontece? Eu vou pegar várias palavras, por exemplo, que iniciam com a letra T. E aí, eu vou dar determinada ideia de que aquele poema ali, sei lá, está dando um som de estalo, né, faz com T. Então, na hora que eu faço essa associação de palavras que iniciam com T, por exemplo, que é uma consoante, eu vou dar determinada ideia de determinado som. Ok? Lembra aí, será que você lembra as consoantes B, D, F? Pois bem, quando eu falo de sons consonantais, eu estou falando de consoantes. Eu vou trabalhar com os sons das consoantes para que produza determinado som aí. Som de alguma coisa, por exemplo. Pode ser de um carro, pode ser de um estalo. Enfim, vai depender muito do que o autor deseja ali, objetiva, não é? Com o texto, ok? Irmã dessa daí, nós vamos ter a outra, né, que é a paronomásia. Acompanhe aí comigo. Usa palavras que são semelhantes no som e na escrita, contudo, tem significados diferentes. Professora, eu não entendi nada. O que vai acontecer na paronomásia? Eu vou trabalhar com parônimos. E o que são parônimos? São palavras que se parecem na escrita e se parecem no som, só que o significado é totalmente diferente. Lembra aí, eu falei de palavras semelhantes, parecidas, ok? Não é palavra igual, ou seja, não são palavras iguais, porque a partir do momento que as palavras são iguais, eu vou ter a homonímia. E eu não estou falando de homonímia, eu estou falando de paronímia, de parônimos, que são palavras semelhantes, que se parecem, mas não têm o mesmo significado. Acompanhem comigo o exemplo. João é homem cavaleiro e
cavalheiro. Veja que ele apresenta duas características aí. Ele é um homem que é cavaleiro, que anda, né, ali no cavalo e tal. Veja, é uma ideia. Mas, ao mesmo tempo, ele é cavalheiro, um homem educado, cheio ali de atitudes, né, que demonstram essa ideia de educação. Então, veja também que dentro desta frase, eu estou trabalhando com parônimos, palavras que se parecem, tanto no som, cavaleiro, cavalheiro, e na escrita, porém, o significado é totalmente diferente. Inclusive, essa questão dos parônimos é o que mais confunde as pessoas, porque elas acham que estão falando uma determinada palavra com determinada ideia, mas, na verdade, estão falando outra ideia, outra coisa, ok? Então, não pode confundir. Só repetindo, dentro da paronomásia, eu trabalho com parônimos, palavras que se parecem no som e na escrita, mas o significado é diferente. Não pode confundir com palavras iguais, porque eu já estou falando da homonímia, beleza? Veja aí a próxima figura, que ainda está dentro das figuras de som. A assonância caracteriza-se pela repetição de sons vocálicos em palavras próximas. Lá na aliteração, eu trabalho com sons consonantais, ok? E na assonância, eu trabalho com sons vocálicos, ou seja, com vogais. Então, eu vou juntar ali uma série de palavras que iniciam com A, por exemplo. E aí, eu vou dar determinada ideia a respeito de determinado som, ok? Então, na assonância, eu trabalho com sons vocálicos, com vogais. E na aliteração, eu trabalho com sons de consoantes, sons consonantais. E aí eu vou fazer a associação desses elementos, tanto vocálicos quanto consonantais, para dar determinada ideia a respeito de determinado som. Como eu havia falado, pode ser de um estalo, pode ser de um carro acelerado e assim por diante, ok? E nós temos aí a onomatopeia, que caracteriza-se por transcrever sons e ruídos existentes no mundo. Quando você faz atim, por exemplo, isso aqui é um som que existe no mundo, não é? E aí, o que acontece? Na hora que eu quero transcrever isso aí, eu vou fazer o processo da onomatopeia, né? Que é justamente, peraí, eu vou pensar como eu vou colocar na escrita esse som. Então, atim, que é o espirro, é um exemplo. Ou fio-fio, eu não sei fazer esse som, tá, gente? Mas o que acontece? Como eu vou colocar na escrita isso? Aí eu pensei numa maneira fio-fio, que significa o assobio, ok? E outros sons aí que possam existir, por exemplo, toque-toque, eu vou lá e transcrevo. O RS que vocês colocam no WhatsApp também é um exemplo, kkkk, enfim, várias formas aí de sons que existem podem ser transcritos, ok? Isso seria a onomatopeia. Agora eu quero fazer uma síntese com vocês a respeito do que nós vimos nesta aula. Então, gente, em síntese, nós vimos aí as figuras de palavras ou semânticas. Elas vão fazer o que, essas figuras? Trabalhar justamente com as palavras e com o sentido que essas palavras podem oferecer a depender do contexto. Nós vimos a metáfora, vimos a comparação, vimos a metonímia, a perífrase, né, ou também chamada de antonomásia. E depois nós vimos as figuras de som ou harmonia, não é? Que são aí figuras que vão trabalhar com os sons consonantais, ou os sons vocálicos, ou os sons que existem no mundo para dar determinada ideia, ok? Então, gente, foi isso. Eu sei que foi muita informação, mas eu espero que aí do outro lado você tenha entendido e eu fico por aqui.